Boa noite, eu me chamo Marcela Ellen. O nosso grupo ficou responsável por falar sobre as penicilinas e eu vou começar dando uma introdução sobre o assunto, falando um pouquinho para vocês sobre a história e a descoberta das penicilinas. A penicilina é o primeiro antibiótico que se tem conhecimento e ela foi descoberta por um oficial médico inglês chamado Alexander Fleming. Os seus estudos foram impulsionados pela vontade de descobrir maneiras de curar as feridas infectadas de soldados que atuaram na Primeira Guerra Mundial. O Fleming acabou descobrindo a penicilina por acaso. Quando ele voltou da guerra, em 1928, ele iniciou seus estudos a respeito da bactéria Staphylococcus aureus, que é uma bactéria responsável por provocar infecções em feridas de soldados. Ela pertence ao grupo das Coccus gram-positivas e elas podem causar infecções desde mais leves até infecções graves. Um dia, ele resolveu sair de férias e deixou as culturas das bactérias no seu laboratório. Ele trabalhava no Hospital St. Mary, em Londres, e essa pesquisa ficou sem um acondicionamento correto e sem nenhuma supervisão. As placas permaneceram ali até o retorno de Fleming e elas acabaram sendo contaminadas. Ao retornar, algumas semanas depois, o médico percebeu que a cultura estava repleta de bolor e que o ideal era jogá-la fora. Porém, antes dele descartar o material, o Fleming percebeu que ao redor dos locais onde havia o bolor, não era detectada a presença de Staphylococcus aureus, o que sugeria que o fungo havia interrompido a atividade da bactéria. Algumas análises demonstraram que o fungo em questão era o Penicillium notatum e que a substância secretada por ele era capaz de matar as bactérias. Então, após as descobertas de Fleming, as pesquisas continuaram e em 1938 a penicilina foi isolada por Chen e Florey na Inglaterra. Os avanços continuaram até que em 1940 o primeiro paciente humano recebeu um antibiótico para curar uma grave infecção no sangue. Os resultados com a penicilina foram tão impressionantes que por muito tempo acreditou-se que os problemas com doenças bacterianas haviam chegado ao fim. Infelizmente, houve o surgimento de superbactérias que são resistentes à grande maioria dos antibióticos e o uso indiscriminado desses medicamentos, não somente da penicilina, acabou provocando a seleção de cepas bacterianas resistentes. Oi pessoal, boa noite, eu sou a Karen e eu vou falar sobre a estrutura química e os mecanismos de ação das penicilinas. Vou começar falando sobre a estrutura química. A estrutura básica das penicilinas é composta por um anel tiazolidínico ligado ao anel beta-lactâmico e por uma cadeia lateral. Modificações na cadeia lateral são responsáveis por diferenças no espectro de ação entre as penicilinas. Como vocês podem ver na imagem abaixo, vem mostrando a estrutura básica das penicilinas. As primeiras penicilinas usadas na prática médica, que foram isoladas a partir do fungo do gênero Penicillium, são denominadas penicilinas naturais: penicilina G cristalina, penicilina G procaína e penicilina G benzatina. Essas penicilinas são também denominadas de benzilpenicilinas. Também pertence a este grupo a penicilina V, que, por ser resistente à ação do ácido gástrico, é usada por via oral. As demais são inativadas pela secreção gástrica e, portanto, são de uso parenteral. Pelo processo de fermentação do fungo Penicillium, é possível produzir formas diferentes de penicilinas, como FG, K, O, X e V. Na prática clínica, são usadas somente as penicilinas G e V. A partir da estrutura básica das penicilinas naturais, novos antibióticos foram sintetizados que constituem as penicilinas semissintéticas ou sintéticas. Essa evolução surgiu da necessidade de antibióticos que fossem resistentes às beta-lactamases bacterianas, que são enzimas que clivam o anel beta-lactâmico, e da necessidade da ampliação do espectro de ação para bactérias gram-negativas. Assim, o grupo das penicilinas apresenta uma estrutura química básica semelhante à imagem que nós vimos e inclui vários antibióticos e pode ser dividido em penicilinas naturais, como penicilina G cristalina, penicilina G procaína, penicilina G benzatina e também penicilina V. Aminopenicilinas, que é a ampicilina e a amoxicilina,
penicilinas resistentes às penicilinases, como a oxacilina, penicilinas de amplo espectro, por exemplo, a piperacilina, penicilinas associadas a inibidores de beta-lactamase, que são amoxicilina mais ácido clavulânico, amoxicilina mais subactam, ampicilina mais subactam e piperacilina mais tazobactam. E agora eu vou falar sobre os mecanismos de ação. Como os demais antibióticos beta-lactâmicos, as penicilinas possuem ação bactericida. Elas atuam por inibição da síntese da parede celular bacteriana através do bloqueio da síntese da camada de peptidoglicano da parede celular. Ao inibir a síntese da parede celular, as penicilinas levam a bactéria à lise osmótica e morte. As penicilinas diferenciam-se entre si de acordo com o seu espectro de ação. Por exemplo, a benzilpenicilina é eficaz contra bactérias gram-positivas, como Streptococcus e Staphylococcus, assim como gonococos e meningococos. Porém, deve administrar-se por via parenteral, por injeção, devido à sua sensibilidade ao pH ácido do estômago. A fenoximetilpenicilina é, no entanto, resistente a este pH e pode ser administrada por via oral. A ampicilina, além de apresentar resistência ao pH, é efetiva contra bactérias gram-negativas, como a Haemophilus, Salmonella e Shigella. Oi, meu nome é Joel, sou do curso de enfermagem e vou falar sobre a farmacocinética. Absorção. Após a administração oral das penicilinas, a absorção varia muito entre esses fármacos, alterando de acordo com a estabilidade com o ácido e a ligação das proteínas. A nalfexilina é inapropriada para o uso oral, pois sofre absorção erática. Já a antipenicilina, amoxicilina e dicloxilina são relativamente bem absorvidas e estáveis em ácido. Distribuição. A nalfexilina se liga fortemente às proteínas e, consequentemente, atinge concentrações menores no soro do que as penicilinas, que não se ligam tão fortemente às proteínas. Penicilina G ou antipenicilinas. A bezetatina e a procaína foram desenvolvidas para retardar a absorção, levando a concentrações prolongadas no sangue e nos tecidos. Metabolização. As penicilinas naturais são metabolizadas no fígado e excretadas por via renal. As penicilinas naturais são inativadas por enzimas denominadas beta-lactamases. Praticamente 100% das linhagens Staphylococcus aureus e aproximadamente 80% das outras linhagens de Staphylococcus são produtoras de beta-lactamases. Excreção. A excreção renal ocorre rapidamente, porém outras vias também participam, dentre elas a excreção no escarro e no leite. A antipenicilina e as penicilinas de espectro ampliado sofrem secreção mais lenta do que a penicilina G. A oxolina é excretada tanto por via renal como biliar, portanto não é necessário fazer ajuste da dose em caso de insuficiência renal. Já a depuração da nalfexilina ocorre principalmente por excreção biliar. Olá pessoal, eu me chamo Lavínia, estou no terceiro semestre de enfermagem e eu vou falar um pouco hoje sobre as indicações e as contraindicações da penicilina. Como vimos, as penicilinas elas possuem uma extensa variedade de formulações químicas, sendo assim a sua indicação é bem ampla, como as sinusites, a meningite bacteriana, as otites, as pneumonias, as infecções cutâneas e as faringites. Mas agora entrando no assunto mais adentro sobre as indicações, os fármacos semelhantes à penicilina G, incluindo a penicilina V, são primariamente usadas contra gram-positivas, que é alguns cocos gram-negativos, por exemplo, meningococos, ou a minoria de bacilos gram-negativos também é suscetível a altas doses de penicilina G. A maioria dos Staphylococcus também tem a maioria das Neisseria, que muitos bacilos gram-negativos, cerca de 30%, Haemophilus influenzae são resistentes. A penicilina G
é o fármaco de escolha para tratamento de sífilis para certas infecções coccidioideanas e em associação com gentamicina para o entacardite usada por enterococos. Partindo agora para as contraindicações da penicilina, principalmente, como nós sabemos, os pacientes com histórico de reações alérgicas graves não podem tomar esse medicamento e devem ser utilizados na gravidez ou podem ser utilizados caso necessário. As penicilinas entre o antibiótico mais seguro durante a gestação. E as penicilinas, elas são executadas no leite materno em pequenas quantidades. Seu uso geralmente é considerado compatível com o aleitamento. E falando um pouco mais sobre a penicilina na gestação, os estudos de reprodução animal como penicilina não mostraram risco contra o feto. Dados relacionados à gestação em humanos são limitados. E se houver indicação clínica, pode usar penicilina durante a gestação, sim. A penicilina G é eficaz na prevenção de transmissão materna da sífilis ao feto e no tratamento das infecções fetais maternas. Boa noite, eu me chamo Eveline e vou falar um pouco sobre os efeitos adversos da penicilina. Os efeitos adversos das penicilinas são reações de hipersensibilidade, incluindo exatema. Exatema é a mais comum, partes avermelhadas pelo corpo, desconforto gastrointestinal como náuseas, vômitos e diarreia. Outros efeitos adversos ocorrem com menor frequência. A penicilina oral pode causar língua negra e pilosa, o que ocorre por causa da irritação da superfície da língua e pela queratinização das camadas superficiais. Esse é um evento raro e inofensivo que desaparece após a interrupção do fármaco. Reação imediata. Ela ocorre entre 1 até 6 horas após a administração. A reação tardia, a penicilina, ocorre após alguns dias de uso, causando lesões de pele avermelhadas e são chamadas exastemas. Estas lesões são mais parecidas às manchas na pele que ocorrem por infecções virais, principalmente em criança. Os efeitos adversos das penicilinas que você precisa obrigatoriamente saber são toxicidade renal, neurotoxicidade, reações de hipersensibilidade, toxicidade hematológica, manifestações cutâneas. A toxicidade renal é a mais frequente e a nefrite intersticial alérgica, mais comum com oxacilina. O paciente, além de apresentar febre, hematúria, e o quadro é revestido com a suspensão imediata do medicamento. Porém, se usar de forma mantido, pode ocorrer insuficiência renal irreversível. Neurotoxicidade é quando o paciente utiliza doses elevadas das penicilinas e possui insuficiência renal, podendo ocorrer convulsões e problemas musculares. É importante que a convulsão cesse apenas com a retirada do antimicrobiano. Reação de hipersensibilidade é uma reação alérgica às penicilinas, especialmente com a benzinpenicilinas. Ocorre aproximadamente 8% dos pacientes. Apesar do fármaco apresentar pouca toxicidade, essa reação pode variar desde uma reação urticariforme até o choque anafilático. É importante lembrar que as penicilinas devem ser administradas apenas em instituições de saúde, por exemplo, um hospital, que lhe dê todo um suporte a uma reação alérgica que você venha a ter sobre o fármaco. Toxicidade hematológica ocorre raramente, porém é importante citar a trombocectomia e a anemia.
devido à alteração na agregação plaquetária, do mesmo modo que ocorre com a aspirina. Manifestações cutâneas ocorrem frequentemente de forma tardia. Entre 1 a 10% dos pacientes podem variar desde rubor e erupções vermelhas. Boa noite, meu nome é Juliane e eu vou falar sobre os nomes comerciais da penicilina. As penicilinas são usadas para tratar infecções causadas por bactérias gram-positivas, como infecções estreptocócitas, e algumas bactérias gram-negativas, como infecções meningocócicas. Alguns de seus nomes comerciais são, por exemplo, amoxicilina, carbapenicilina, nafcilina, penicilina G, piperacilina, ampicilina, dicloxacilina, oxacilina, penicilina V e ticarcilina. Algumas penicilinas podem ser administradas por via oral, como por exemplo amoxicilina e penicilina V, ou por injeção, como a piperacilina. Outras, como a ampicilina, podem ser administradas por qualquer uma das duas formas. A amoxicilina, por exemplo, é um medicamento usado no tratamento de uma gama de infecções causadas por bactérias, que podem manifestar-se nos pulmões, como a pneumonia e a bronquite, nas amígdalas, como a amigdalite, nos seios da face, como a sinusite, no trato urinário e genital, na pele e nas mucosas. A ampicilina é um antibiótico utilizado para combater infecções do trato urinário, respiratório, digestivo, biliar e infecções da boca, resultantes de extrações infectadas e outras infecções cirúrgicas, causadas por bactérias do grupo dos Enterococos, Haemophilus, Proteus, Salmonella e E. coli.